O castigo de Lourenço. Lourenço era um caboclo de fibra, um daqueles homens forjados no cabo da enxada e no calor do sol de rachar. A vida inteira ele se manteve no cabo da luta, colhendo café nos cafezais vermelhos de poeira do interior. Trabalhava que nem burro de carga, mas nunca reclamava. Só fazia uma ressalva aqui e ali. Dizia que se pudesse escolher outra vida, teria escolhido, porque mexer com café era sofrimento dobrado. Naquela época, moço, mal se ganhava para encher a barriga. Hoje o povo ganha bem para catar café, mas naquele tempo era esmola. Era homem direito, ninguém podia negar. Honesto no trato, firme no aperto de mão. Mas tinha um defeito que deixava muita gente com os cabelos em pé. Lourenço não acreditava em Deus. Não era descrença tímida, não. Era negador de fé daqueles teimosos. Bastava alguém tocar no nome de Nosso Senhor, que ele arregalava os olhos e começava a falar bonito, com argumentos até de fazer um cristão duvidar, se fosse fraco da cabeça. Deus, isso é invenção de gente medrosa. Component placement, dizia com um sorriso torto. Nessas bandas, o povo era muito devoto, tanto da igreja quanto das tradições mais antigas. Quilombos, fazendas de negros antigos, ali se misturava reza com feitiçaria, missa com oferenda. Volta e meia se encontrava nas trilhas de terra ou nas encruzilhadas dos cafezais aquelas oferendas misteriosas. Pratos de comida, garrafas de pinga, charutos fumegando, frango de penas douradas. Uns olhavam e faziam o sinal da cruz, outros desviavam o caminho. Mas Lourenço via era oportunidade. Não respeitava nada daquilo. Pegava os garrafões de cachaça, os copos de vidro, os pacotes de cigarro e até comida, quando estava inteira. Se tá largado é de quem achar, dizia ele, rindo da cara dos outros. E o povo alertava. Lourenço, não mexe com isso, homem de Deus. Isso tem dono. Dono coisa nenhuma. Dono não deixa jogado no mato. Retrucava ele com desdém. Diziam que ele ia acabar pagando caro, mas Lourenço ria. Até que um dia, era um fim de tarde abafado, desses que o céu pesa como chumbo. Lourenço voltava de mais um dia de trabalho, quando topou com um garrafão grande de pinga, 51, fechadinho, reluzindo como um tesouro no meio do mato. Tinha até um copo americano do lado, novinho. Sem pensar duas vezes, meteu a mão, jogou o garrafão no embornal e foi embora, assoviando. Naquela noite era dia do seu aniversário. Juntou uns camaradas e abriram o garrafão. Bebe daqui, bebe dali. Dizem que Lourenço tomou quase a garrafa toda, sem medir a língua nem a consciência. No outro dia, ainda com a cabeça pesada, feito pedra de moinho, foi para o cafezal trabalhar. Levava sua matulinha como de costume e na hora do almoço se ajeitou debaixo de um pé de café junto dos companheiros. Mal abriu a sacola com a comida, começou a tossir. Uma tosse seca, funda, que parecia rasgar o peito. O povo olhou preocupado. Lourenço tentou rir, mas quando se levantou, a coisa ficou feia. De repente, seus olhos se esbugalharam, a boca se escancarou numa careta horrenda e ele soltou um grito que não parecia de gente. A voz, que era mansa, afinada de tanto procear, virou um trovão gutural, uma coisa medonha de se ouvir. O corpo dele se torcia de um jeito antinatural. Os braços viravam para trás como se fossem de borracha. Os dedos crispavam como garras. Uns tentaram segurá-lo, mas era como segurar um touro bravo. 10 homens fortes não davam conta. Lourenço babava, a língua pendurada, os olhos esbugalhados, feito bicho acuado. O povo já não sabia se corria ou se rezava. Foi então que um velho roceiro, sabedor das coisas antigas, se aproximou e, sem hesitar, pôs a mão na cabeça de Lourenço e começou a rezar. Reza forte, de fé pesada. E o que estava dentro de Lourenço começou a falar. Mas a voz que saía dele era outra, gutural, raivosa. Ele pegou o que não era dele. Tem que devolver. O povo estremeceu. Era o bicho falando pela boca de Lourenço. O velho, com a mão firme, continuava rezando, ordenando que a entidade fosse embora. Lourenço se debatia, babava rios, berrava como um condenado. Meia hora de terror. A terra parecia tremer sob seus pés.
Quando, enfim, o velho gritou uma última oração, Lourenço soltou um urro lancinante e desabou no chão, inerte. Levaram um tempo para reanimá-lo. Jogaram água no rosto, chamaram pelo nome. Quando abriu os olhos, Lourenço parecia outra pessoa. Não se lembrava de nada. Só sentia uma dor infernal nos braços, como se tivessem sido arrancados das juntas. Quando contou o que tinham visto, a babação, os gritos, a voz estranha, Lourenço empalideceu. Olhou para os próprios braços, doloridos, e para a matulinha caída no chão, toda revirada. Ali, moço, foi o fim da arrogância. Depois desse dia, Lourenço nunca mais tocou em oferenda alheia. Nunca mais zombou de religião, nem de mistério. Dizem que se converteu, virou evangélico fervoroso, daqueles que nem passam perto de encruzilhada sem fazer oração. Porque tem gente, minha amiga, meu amigo, que só aprende na dor. E Lourenço aprendeu do jeito mais duro. E eu não tenho dó não, viu? Cada um colhe o que planta.